Oi pessoal, tudo jóia? Quem está falando aqui é o professor Rafael de História. Alguns de vocês já me conhecem, né? Outros ainda não. A maioria deve me conhecer por voz. Eu comecei a dar aula para vocês no final do ano passado, mas eu gravava muito áudio, como eu vou gravar esse ano ainda, muito áudio. Então muita gente me conhece só pela voz. Então, quem não me conhecia já está me conhecendo. Vocês viram que ano passado eu gravava toda semana um áudio para explicar o conteúdo. Eu vou continuar fazendo dessa maneira esse ano. Eu acho que só com a apostila eu acho muito pouco. Então, pelo menos o áudio já dá para dar uma esclarecida, fora também as perguntas que vocês podem fazer para a gente. E vamos esperar para essa pandemia melhorar e as aulas na sala de aula voltar, né? Porque faz muita falta. É muito mais fácil ensinar pessoalmente do que usando o áudio ou o computador, tá? Mas é o que a gente tem para fazer, então vai ser feito dessa maneira. Essa vez eu vou gravar um vídeo, não só para me apresentar, para vocês me conhecerem também, mas como também inigiano, né? Eu quero dar as boas-vindas a vocês. E também esse conteúdo que eu vou gravar aqui serve para todas as turmas, porque muitos alunos fazem a pergunta para mim: ah, professor, a gente fica meio perdido com história, que às vezes você vai lá e ensina pra gente Revolução Francesa, e ensina pra gente Egito, e às vezes as coisas não conectam, não ligam direito, então a gente fica meio perdido. E vocês não estão errados, eu entendo. Então a minha aula hoje é para fazer vocês entenderem isso, como que a história funciona, tá? Não tem segredo nenhum, é molezinha, tá? Então vamos lá então. Para você entender como a história funciona, os historiadores pensaram na seguinte divisão. Vamos pegar a história e dividir ela em 5 partes. Por quê? Porque fica mais fácil você pensar em cada uma dessas partes. E depois de um tempo você vai entender que todas elas se ligam para formar a história da humanidade, para formar a sua história, para mostrar para você como foi que chegou o que é hoje. Como as pessoas saíram lá de morar numa caverna e hoje ter aqueles prédios de, sei lá, 200 andares, ter nave espacial que vai para a Lua, que vai para Marte, já estão prometendo aí que daqui a sei lá quantos anos já vai poder ir para Marte, né? Então, cara, como é que sai lá de um cara que pegava uma pedra e batia para poder fazer uma ponta, para virar uma faquinha, alguma coisa assim, para virar o que a gente é hoje, né? Avião e trem debaixo d'água, é fantástico, entendeu? Então, para entender isso, é a história que vai te responder. Como tudo isso pode ter mudado tanto assim, tá? E nem tanto tempo tem assim de história da humanidade, né? O planeta é muito velho, mas a gente já não é tanto assim não. Então eu falei para vocês que os historiadores dividem a história em 5 partes, tá? Uma a gente chama de pré-história, a primeira aqui, ó. Pensa aqui, ó. A gente chama de pré-história. Por quê? Pré é antes. Então tudo que aconteceu antes da história. Então pré-história. Depois, história antiga. Depois, Idade Média. Depois, Idade Moderna. Depois, Idade Contemporânea. Que é a gente. É a nossa história, a gente está aqui ó, na história. Deu para entender? Então teve que acontecer tudo isso aqui para chegar onde a gente está hoje. Esse pessoal todo teve que se lascar, de trabalhar, como a gente continua, né? Porque daqui a pouco vai aparecer mais e a gente vai dar continuidade. Para chegar ao que a gente tem hoje. Internet, celular, televisão, nave espacial, entendeu? Então tudo isso teve que acontecer para poder chegar aqui. E quando chegar uma nova aqui, um novo período, todas essas aqui vão formar essa, entendeu? Então é uma linearidade, não tem segredo. Então a minha ideia hoje é te mostrar como isso funciona, tá? Então vamos lá. Primeiro, pré-história. Por que pré-história? Pré é antes. Então, antes de começar a história, a matéria que é a minha, existia um período chamado pré-história. Moleza, né? Capa nossa, mel na chupeta. Esse período é o maior de todos, ficou mais ou menos aí 4 milhões de anos desse jeito. Então, entre mais ou menos 4 milhões a.C. até 4.000 a.C. 4 milhões até 4.000 a.C. Lembrando, né, gente, antes de Cristo vai diminuindo o número. Então, ano 10, ano 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, entendeu? Então, 4 milhões até 4.000 a.C. Esse período a gente chama de pré-história. Para facilitar ensinar esse período, a gente divide ele em 3. Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Eu vou gravar aula sobre isso, esse conteúdo do 6º ano, então eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Mas essa pré-história é dividida nessas 3 partes. Então é lá do homem dentro da caverna, usando, batendo, nem batendo primeiro, né? Primeiro achava o fogo e mantinha esse fogo e não podia apagar para depois bater uma pedra na outra e conseguir sair aquela fagulha para poder fazer o fogo, entendeu? Então esses praticamente 4 milhões de anos foi para isso.
para o ser humano conseguir sair dessa vida nômade, achava um pé de amora, comia, acabou, então sai andando, lá na frente achou um pé de laranja, acabou, então sai andando, achei agora uma vaquinha, matava a vaca e alimentava da vaca. Então as pessoas não conseguiam criar a vaca, plantar. Achou, comeu, acabou, vambora. Isso é vida nômade. Nesse período da pré-história era assim, entendeu? Até que a sociedade vai chegando perto de 4.000 a.C. e começa, a gente chama de história, né? Acaba a pré-história e começa a história. E por que começa a história? Em 4.000 a.C., uma sociedade chamada Suméria vai inventar a escrita, que eles deram o nome de cuneiforme. Que a gente chama de português, eles chamam da língua deles de cuneiforme. A escrita deles chamava cuneiforme. E isso faz com que a minha matéria, a história, comece. Por quê? O registro me faz deixar de reinventar as coisas. Como assim, professor? O cara inventou esse mouse. Se ele morrer e não contar para ninguém como você faz, alguém depois vai ter que reinventar. E esse que reinventou, se morrer e não contar para ninguém, alguém vai ter que reinventar. O que acontece? Esse primeiro cara, se ele escreve como se faz, acabou. Todo mundo já sabe como faz. É que nem uma receita de bolo. A sua avó fazia receita de bolo, a sua mãe fazia receita de bolo, a sua irmã fazia receita de bolo. Por quê? Porque tá no papel. Pega 2 ovos, pega o quê? Vira aqui, você faz o bolo, entendeu? Então, é os sumérios que inventam o registro. E aí começa a história. Então, em 4.000 a.C., começa a história antiga. A segunda parte. Acabou a pré-história, começa a história antiga. Então, a história antiga vai de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo. Então, são quase 4.500 anos. Dentro desse período, a gente tem vários povos muito importantes. Egito, todo mundo conhece Egito, as pirâmides, os faraós, tal, as novelas que o pessoal via, a Bíblia, tem muito desse período, entendeu? É muito famoso, né? Todo mundo conhece. Mesopotâmia, que é ali onde a gente chamou de Oriente Médio, vai ter os babilônicos, também vai aparecer na Bíblia, vai ter os assírios, os sumérios, que a gente falou da escrita, estava lá também, os acadianos, tem um tanto de gente. Então nós temos que estudar isso lá dentro, desse período. Depois, os hebreus, que a gente chamou de judeus, que ficaram lá presos lá no Egito, que a gente já falou. Vai ter a história da Índia, a história da China, até chegar no Império Romano. É esse Império Romano que no final do Império Romano da esquerda, né, no período que a gente for estudar sexto ano, nós vamos explicar isso, o Império Romano do Ocidente cair, é quando acaba a história antiga. Então, a gente já viu pré-história, agora nós estamos vendo história antiga. Todos esses povos fazem parte da história antiga. Então, de 4.000 antes de Cristo a 476 depois de Cristo, história antiga. Beleza? Então, a gente viu pré-história, história antiga, agora Idade Média. O que é a Idade Média? A Idade Média começa em 476 depois de Cristo, foi quando acabou a história antiga, até 1453, quando vai cair a outra parte do Império Romano. Não estressa com isso não, que o sexto ano nós vamos ver isso. Se você não viu, se você estiver no sétimo ano para frente e não viu isso, me lembra que eu te explico isso, tá? Então esse período aí de praticamente 1.000 anos a gente chama de Idade Média, que é a terceira parte da história. Todo mundo conhece aqueles filmes de Castelinho, né, que via na sessão da tarde, se bem que vocês são geração Netflix, né, a minha geração e dos meus pais, dos meus avós que via os filmes lá na televisão e tal, mas é aqueles castelinhos que todo mundo já viu filme sobre isso, essa é a Idade Média, tá? O Império Romano lá da história antiga era muito organizado, tinha muitas cidades, e aí alguns povos que a gente vai chamar de bárbaros vão invadir essa região, o povo morrendo de medo. Estão invadindo minha casa, o que eu faço? Ó, dá no pé e racha fora. Na hora que eles vão rachar fora, eles estão na cidade, estão invadindo a cidade. Você vai para onde? Para outra cidade? Já estão invadindo. Então, você vai para o campo, para uma área que ninguém está lá. Então, esse pessoal todo fugindo vai para o campo. E a saída do campo a gente chama de Idade Média. Velho, mais fácil que isso, velho, não tem jeito. Então, esse período, durante 1.000 anos que o pessoal vai se refugiar na parte rural, a gente vai chamar de Idade Média, né? Até agora não tem nada de Brasil, né? Falei lá do Oriente Médio, agora eu estou falando da Europa, tranquilo? Então, durante 1.000 anos de Idade Média. Nesse período, a corporação mais famosa é a Igreja Católica. A Igreja Católica é toda poderosa, ela manda, ela desmanda. O Papa era a mão de Deus na terra, para os católicos ainda é a mão de Deus, né, na terra, é imbuído do Espírito Santo para poder não errar. Bom, então esse período da Idade Média foi marcado, né, por isso. O pessoal muito no campo,
servindo aos senhores dos castelos, e a Igreja Católica mandando e desmandando. Tranquilo? Então, vamos lembrar, pré-história, história antiga e Idade Média. Então vamos entrar agora na quarta parte, que é a Idade Moderna. Em 1453 começa a Idade Moderna. E essa Idade Moderna é cheia de coisa importante. De 1453 a 1789 é o que a gente chama de Idade Moderna, tá? Começa então com o fim do Império Romano do Oriente e acaba com a Revolução Francesa. Famosíssima Revolução Francesa. Tá? Que nós vamos, é conteúdo do 8º ano. Só que entre esses dois períodos vão ter praticamente 300 anos de história e vai ter muita coisa. Vai ter a criação dos países da Europa, então o que a gente conhece hoje como França, Portugal, Espanha, Inglaterra. Todos esses países aí surgem agora na Idade Moderna que eu estou contando para vocês. Inclusive o primeiro deles foi Portugal, né? Que descobriu o Brasil. Então o primeiro país europeu a se tornar país foi Portugal. E eles vieram país como? Eles vieram país com um rei. Eles não tinham presidente igual a gente tem, ou lá na Inglaterra tem primeiro-ministro. Eles tinham reis, todos eles tinham reis. Porque naquela época era assim que as coisas funcionavam. A gente chama de absolutismo. Também está nesse período. Renascimento, o pessoal tentou copiar os gregos lá atrás, né? Na história antiga tem a Grécia, esqueci de falar, mas tá valendo já. Eles vão trazer para cá. Então eles vão questionar muito, já que na Idade Média a Igreja Católica mandou demais, eles vão questionar muito a Igreja Católica. Né? Vai surgir a ideia de ciência que a gente tem hoje em dia. Hoje está falando muito disso por causa das vacinas, né? Então a ideia de ciência começa agora, na Idade Moderna, nesse período que a gente está estudando, 1453 a 1789. Teve a primeira Revolução Industrial, que aí o ser humano deixa de carregar as coisas, não que não vai carregar mais, mas tudo era só na base da força física. Carrega, faz força aí, entendeu? Agora não, agora vai ter o carvão. Então começa ali o trem, né, o trem mineiro, né, o trem mesmo, a vapor. Então em vez de você sair com um cavalo correndo, você tem que entregar uma mensagem daqui a 300 km. O cavalo não aguenta correr 300 km. Agora no trem não, você vai pôr no carvão e o trem vai embora. Então os caras vão inventar o trem nessa primeira Revolução Industrial. Olha como é que as coisas estão mudando. Lá de trás, uns cavalinhos, na escritinha, agora os caras já tem trem, já tem máquinas de fazer roupa. Antes era igual a sua avó. Né, puxa aqui, eu não sei como é que faz aquele negócio não, mas tricô, né? Aqui, depois, Betinho, tá aqui a roupinha pra você, não. Depois agora tem aquela máquina. Aí vai roupa, você entendeu? Então a primeira Revolução Industrial é nesse nível. Olha como é que as coisas vão mudando, tá dando pra entender? As coisas vão chegando muito próximo do que a gente tem hoje em dia. Vão ter algumas revoluções na Inglaterra, né, que a gente chama de Revolução Puritana e Gloriosa, que também é conteúdo do 8º ano. Vai ter a reforma, quase que eu esqueço, hein? Reforma religiosa. Um padre católico, chamado Lutero, inicialmente ele não queria criar a igreja evangélica, né? Ele queria que a igreja católica mudasse. Tinha algumas coisas que ele não gostava da igreja católica e que ele queria que a igreja católica mudasse, mas a igreja católica não quis mudar, o Papa não aceitou. Então ele vai criar uma nova religião chamada protestantismo. A primeira é luteranismo, né, por causa de Lutero, e vai surgir uma nova visão de Jesus Cristo. Né? Antes a igreja católica era porta-voz de Jesus Cristo, só ela que dava opinião sobre Jesus, sobre o que Jesus deixou de legado e tudo mais. Agora vai surgir uma segunda opção, que é a igreja evangélica, que tem hoje em dia. Né? A igreja evangélica hoje em dia é tão poderosa quanto a igreja católica. Tá? Então surge lá com Lutero também nesse período. Então tá vendo como é que as coisas vão construindo, as coisas vão chegando? Então pronto. E essa Idade Moderna vai acabar em 1789, eu não peço para vocês gravar a data, mas essa é fácil de gravar, né? 7, 8, 9, 1789. Com a Revolução Francesa, tá? Ela é muito famosa, ela é muito importante. Muitas coisas na sociedade que era muito injusto que acontecia, não que não existe injustiça hoje em dia, mas que acontecia lá no passado demais, é ela que vai questionar e vai fazer mudar um pouco, ok? Também quando entrar na matéria específica eu conto para vocês. Bom, em 1789 então acaba a Idade Moderna e entra agora a última, que é a nossa. É a nossa, contemporânea. Vai de 1789 até hoje. Tá? E aí nesse período são as histórias mais recentes, né? Que é a segunda Revolução Industrial, que é da energia elétrica. Né? Em vez do carvão, que faz muito fedor, você tem energia elétrica. Depois você vai ter também o período do imperialismo. A Europa vai mandar e desmandar no mundo inteiro. Só lembrando, no período contemporâneo, esse anterior que a gente falou, começa a história do Brasil também. Tá? É a primeira vez que o Brasil vai entrar
na história é agora no contemporâneo e no moderno que a gente está falando agora. Então tem a história do Brasil, tem a Primeira Guerra Mundial, tem a Revolução Russa, né? Um cara chamado Karl Marx escreve um livro chamado Capital, que ele fala sobre o que a gente chama hoje em dia de esquerda, né? Sobre a questão de igualdade, que a sociedade é muito desigual, que teria que ser um pouco mais igual ou até muito igual. E o primeiro país a tentar colocar isso em prática é a Rússia, com a Revolução Russa, que é muito famosa, tá? Vai ter a Segunda Guerra Mundial, né? Com a famosa bomba atômica. Vai ter Guerra Fria. Vai ter aqui o período militar no Brasil. Vai ter muita informação, tá? Então, de maneira geral, é isso. Não tem segredo, né? Então, vou voltar aqui. Pré-história, 4 milhões até 4 milhões de Cristo. Esse período é o período lá de formação da humanidade, saindo da caverna e criando as casas, saindo de comer as plantazinhas e plantar a planta. Plantar a planta. Fazer a planta crescer. Em vez de matar de achar um animal e matar, você vai criar esse animal. Então, tudo isso aqui, pré-história. História antiga começa com a escrita, com os sumérios, e termina com o fim do Império Romano do Ocidente. Idade Média, fim do Império Romano do Ocidente até fim do Império Romano do Oriente. Idade Moderna, fim do Império Romano do Oriente até a Revolução Francesa. E aqui, da Revolução Francesa até hoje. Então, isso tudo aconteceu para gerar o que a gente tem hoje, tudo que a gente tem em volta da gente, como a gente pensa, como a sociedade vê as coisas, essa questão também da poluição, do efeito estufa, tá vendo? Até de biologia para vocês. Tudo isso vem de lá. Olha a revolução, a primeira revolução industrial que era no carvão. Você imagina a confusão que era o pó na rua, hoje em dia tá assim, que é gasolina, você imagina carvão. Então, tá vendo? Tudo está interligado até chegar hoje em dia. Espero que tenha feito sentido e também qualquer dúvida estou aqui à disposição para ajudar vocês, beleza?